Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre Cenários de Guerra, da Andrea Jevtanovic. Eu não tô com o livro aqui porque eu li ele emprestado do trabalho, mas enfim, Andrea Jevtanovic é uma autora que ano passado eu gravei um vídeo muito animado falando sobre um livro dela chamado Não Aceite Caramelos de Estranhos, que é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Assim, é um livro de contos impressionante. Se você não leu, por favor, leia esse livro. Foi publicado pela editora Mundarel, que é uma editora relativamente nova, é uma editora que está crescendo bastante, está publicando títulos excelentes e títulos muito interessantes, né? Principalmente literatura em outras línguas, principalmente fora do eixo Estados Unidos e Europa, que vale a pena dar uma conferida. E a Andrea Jevtanovic, então, saiu esse livro novo dela, agora em março, pela editora Mundarel também, né? E, enfim, é uma capa bem bonita. Eu não consigo colocar a capa aqui, porque eu tô gravando pelo celular, enfim, todas as paradas. Mas é isso, gente. Vocês encontram fácil. Vou tentar deixar o link pra vocês acharem o livro aí no site da editora, enfim. Vai ter, não sei se vai ter na livraria mais próxima de vocês, porque eu não sei como é que funciona a distribuição da Mundarel, tá? Então não vou falar assim, compra na livraria mais próxima, porque eu não sei como é que funciona, tá bom? Dito tudo isso, vamos conversar sobre esse livro incrível também, né? O Cenários de Guerra é um livro totalmente diferente do Não Aceite Caramelos de Estranho, no sentido de tema e da forma como a Andrea Jevtanovic aborda, enfim, os temas, etc. Claro que algumas coisas que estão ali no Não Aceite Caramelos de Estranhos, elas voltam pro Cenários de Guerra, só que eu acho que pelo fato de ser um romance, a gente tem ali um foco narrativo, né? A gente tem uma trama que essa trama envolve algumas questões ali que ela vai precisar tratar e não dá pra falar muito sobre muita coisa, porque, enfim, é uma história só, né? Porque o conto você tem essa liberdade, cada conto pode ser uma história diferente, enfim. E sobre o que é que vai se tratar os cenários de guerra? Bom, nos cenários de guerra, a gente vai então acompanhar a história da Tâmara, que é uma menina de 9 anos ali, que ela mora com os pais e com os dois irmãos. E o que acontece é o seguinte, os pais da Tâmara, eles não têm uma relação lá muito boa, sempre vivem em conflito, enfim, e aquelas crianças, principalmente a Tâmara, que é a nossa narradora, ela encara aquelas situações com aquele olhar de criança, só que ao mesmo tempo tá passando ali por um período traumático, né? Não só na vida dos pais dela, mas como na vida de todo o entorno dela. Porque o que acontece é o seguinte, a gente não sabe muito bem quando é que o livro se inicia, né? Não tem datas específicas, mas a gente sabe que o avô da Tâmara, por exemplo, e o pai dela, né? Foi pra guerra e isso gerou um trauma muito grande no pai da Tâmara. E esse trauma, né, faz com que esse pai da Tâmara seja completamente obsessivo. O cara fica desesperado, ele tem medo, e ele tem medo de que essa guerra volte, enfim, de que as coisas piorem, etc. E isso afeta diretamente a relação dele com a esposa e com os filhos, e principalmente com a Tâmara, porque na verdade a gente vai descobrir algumas coisas ali que, enfim, eu não vou falar que vai ser spoiler, tô me enrolando muito pra falar, mas é isso. A gente vai acompanhar basicamente essa menina de 9 anos, vendo ali aquela situação caótica, os pais brigando, enfim, os irmãos também meio que à mercê de tudo também. E a gente vai acompanhar não só a infância da Tâmara, mas também como essa relação conturbada dos pais dela e a relação dos pais dela com ela e com os outros filhos afeta a vida dela, enfim, ao longo dos anos. E o livro é basicamente isso. E assim, gente, o Cenário de Guerra é aquele tipo de livro que você não consegue largar. E é muito estranho falar isso porque ele é um livro muito melancólico. Geralmente livros melancólicos eles têm esse ar mais lento, enfim. Mas no caso do Cenário de Guerra você não consegue. É que nem o Não Aceite Caramelos de Estranho. Você tem uma narrativa muito ágil. Então se você quer saber o que, é que vai acontecer, você fica ali apegado a esses personagens. Você fica ali curioso. E não só isso, você também acaba se vendo ali naquelas histórias. Porque eu acho que assim, gente, apesar da situação daquela personagem específica ter algumas coisas muito únicas, né, muito dela, a gente se acaba se reconhecendo porque, enfim, família, no final das contas, tem lá suas semelhanças, né? E tem seus problemas, e tem suas nuances, e tem, assim, os pontos de convergência e os pontos de encontro em que todas as famílias, elas são iguais, né? Os conflitos, a forma como certa coisa afeta fulano e cicrano e beltrano, e enfim, a forma como o nosso entorno também, né? No caso, o entorno daqueles personagens ali, afeta a vida deles, né? Não só a vida do pai da Tâmara, da mãe da Tâmara, mas também como a dos irmãos dela. E eu acho que a forma como a Andrea Jevtanovic constrói isso, né, e ela injeta isso na trama, é muito bem feita porque ela consegue unir uma boa narrativa, uma narrativa fluida, uma narrativa que
quase impossível você parar de ler. Eu li esse livro muito rápido, eu li ele em, sei lá, eu peguei ele, saí do trabalho, peguei ele, comecei a ler e terminei um pouco no caminho de volta pro trabalho no outro dia. Então, assim, foi uma leitura que eu fiz muito rápido. E olha que eu assisti coisa, enfim. Foi um livro que eu li muito rápido, é um livro de 190 páginas, mas é isso. Você não consegue largar essa leitura. Você quer ali saber o que, é que vai acontecer. E você meio que acaba sendo embalado, né, por conta desses pontos de convergência que você acaba encontrando. E eu não falo só da minha experiência própria, porque acredito que, enfim, conhecendo o mundo como ele é, a gente acaba vendo que todas as famílias têm ali aquelas coisinhas próximas, ou enfim, a forma como a gente é afetado quando nós somos crianças por certos dilemas familiares e de como isso interferencia na nossa vida adulta é muito presente. E ainda acho que tem uma outra coisa nesse livro, que é essa melancolia presente, que eu acho que o livro, eu acho que até a capa mesmo, o livro tem uma capa azul, e aí você fala assim, caramba, né? Quando você termina de ler, você fala assim, caramba, tem uma certa relação dessa melancolia. É um livro muito melancólico. Eu não digo que ele chega a ser um livro triste, mas ele é um livro muito sobre memória, sabe? É muito sobre como o nosso passado acaba afetando a gente de alguma maneira, seja pro bem, seja pro mal. E tudo isso feito de uma maneira muito sutil, muito delicada. Às vezes parecem até sonhos, fragmentos ali de um delírio. Porque eu acho que é isso, né? A memória e a lembrança são, no final das contas, isso. Delírios, né? Na maior parte das vezes, ficção em cima do que foi, do que realmente aconteceu, do que é, entre aspas, se é que a gente podemos falar, a verdade. E é sempre muito quebrada, né? Muito difícil a gente ter uma memória que a gente se lembre assim, tipo, pá. Principalmente se for de um evento traumático. E eu acho que a Andrea Jeftanovich, ela consegue unir muito bem todas as coisas. Eu acho que o que ela se propõe a tratar nesse livro é bem realizado, é bem, enfim, o resultado final. Você termina o livro e você fala assim, caramba, é um livro muito tocante, é um livro que emociona e que te faz refletir, te faz pensar, sabe, sobre essa questão mesmo da memória, sobre do que é que somos feitos, né? Do que é que influencia na nossa vida adulta, né? Quais são os pontos que a gente tem, quais são os pontos que a gente precisa cultivar, ou que eles acabam sendo cultivados sozinhos, né? Meio que organicamente, e que afetam o que nós somos hoje, sabe? E assim, eu gostei muito, principalmente porque eu tava com expectativas muito altas, porque o Nascer de Caramelos de Extremo é realmente um livro incrível, e esse romance é muito diferente daquele livro, porque eu acho que o Nascer de Caramelos de Estranho é mais o pé na porta, e o Cenários de Guerra é um livro mais... mais sutil, sabe? Assim, a gente tem ali algumas coisas pesadas, eu não vou dizer que é um livro que mil maravilhas e de que as coisas terminam felizes, porque não, tem alguns momentos que são muito bonitos, mas eu não consigo nem falar se são realmente felizes, né? Porque eu acho que a felicidade também vai variar de uma pessoa para outra. Mas enfim, é um livro muito bonito e muito sincero, muito honesto sobre as questões familiares, sobre essa questão da memória. Eu acho que toda vez que eu pensar nesse livro vai vir muita questão da memória, a questão de como como a nossa memória pode ser fragmentada, principalmente envolvendo situações complicadas, né, emocionalmente pra gente. E assim, eu acho que a Andrea Jeftanovich faz um trabalho incrível nesse livro, é algo assim, sei lá, foi uma das melhores coisas que eu li esse ano, e esse ano eu tô meio ruim de leitura, tô pegando muita coisa ruim pra ler. Antes de a gente terminar esse vídeo, eu quero até comentar que antes de eu ler o Cenário de Guerra, eu peguei o livro do Alan Poe, chamado A Metade Fantasma, que saiu pela Companhia das Letras agora. E, gente, que livro horroroso, assim. E aí, ler o Cenário de Guerra foi até... Sabe quando você recebe uma lufada de vento, quando você tá com muito calor, e vem aquela brisa e corre pra você? Foi exatamente isso. Porque, gente, assim, esse ano tá meio difícil pra mim de leituras. Eu não sei pra você, mas pra mim, não sei, não tô sentindo nada. Os lançamentos também, eles não estão me chamando a atenção, não tem nada assim. Cenários de Guerra, por exemplo, foi, sei lá, acho que o maior lançamento desse ano pra mim, depois daquele fiasco que foi o To Paradise, que é aquele livro horroroso da Hanya Nagara, que eu tava super afim, mas enfim, tem vídeo aqui no canal. E o Cenário de Guerras, então, era o livro que eu tava precisando e nem sabia que eu estava precisando, sabe? Porque eu vim saber que esse livro ia sair aqui quando ele foi lançado, praticamente. E fico muito feliz. Sério, gente, lê o Andrea Jeftanovich, uma autora chilena impressionante, maravilhosa. O Cenário de Guerra é um livro
muito bonito, é um livro bem fechado, é um livro pra quem, assim, gosta de boa história, de uma coisa bem contada, de uma coisa bem feita. E é isso, fico muito feliz de estar compartilhando esses livros de outras editoras, né, que a gente não vê tanto aí rodando, enfim, eu não vejo muita gente comentando sobre os livros da Mundarel pela internet, mas é uma editora que eu tenho muito apreço, é uma editora que eu tenho vários livros. Eu gostei tanto do Nossa de Caramelos de Estranhos que eu comprei, assim, tipo, quase toda a coleção, né, que sai os livros de literatura latino-americana, que é nos outros, acho que é alguma coisa assim. Enfim, gente, fico muito feliz de estar compartilhando uma boa leitura com vocês. É isso, vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo, leiam Cenários de Guerra, leiam Não Aceite Caramelos de Estranhos. E é isso, leituras maravilhosas, sempre fico muito feliz de compartilhar bons livros, assim, é a melhor coisa que tem. Porque, assim, sério, gente, é muito ruim você perder tempo com um livro ruim. Então, quando você tá ali gastando seu tempo com uma coisa muito boa, é um alívio e é tipo, caramba, que coisa boa. Enfim, leiam Cenários de Guerra, é um livro sensacional, de verdade, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.